Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas primeiro deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Nuno Rosa, trabalho já há alguns anos com inteligência artificial, fui professor da UFRJ, professor titular. Nós desenvolvemos algoritmos híbridos de inteligência artificial, onde nosso objetivo era nós trabalharmos com dados diferentes, né, com escalabilidade maior possível. E dentro do contexto jurídico, a gente tem, dentro da linguagem natural, a gente tem as métricas que são utilizadas dentro da linguagem natural para fazer a correção dos textos, e os textos jurídicos fazem parte desse domínio. E aí a gente tenta encontrar uma sequência lógica dentro do processamento da linguagem natural, comparando com os métodos de hermenêutica, que são métodos interpretativos do direito, que fazem a interpretação do texto jurídico. Por quê? Porque essa relação métrica, dentro do algoritmo de inteligência artificial, vai tentar representar um padrão, né? Um padrão do que realmente está acontecendo com aquele texto. E a gente tem em seguida uma IA generativa, que é uma inteligência artificial, como se diria assim, um pré-processamento dentro da inteligência artificial, que é para procurar a relação entre a importância das palavras e as relações que elas têm com uma palavra selecionada, então ela vai para frente uma vez, vai duas vezes para frente, vai uma vez para trás, duas vezes para trás, dentro de um texto, para procurar a relação dela, que a gente chama uma relação direta, uma relação forte, para que a gente possa ter uma interpretação do texto. Então, todas essas coisas estão ligadas dentro da análise da IA, tá? Essa IA que hoje tanto a gente utiliza, que está apresentada para todos nós aí, que tem gerado a grande discussão do momento, até onde ela vai, até onde se vai fazer essa utilização dela para a parte jurídica. E É, aí nós estamos discutindo esses assuntos todos os dias e tentando melhorar essas aplicações e ver que resultado elas vão dar em termos positivos para o direito, tomando cuidado sempre dentro de um conceito ético para a utilização ser positiva, sempre positiva, e com isso a gente obter grandes resultados, tipo assim, você tem um conjunto de dados na jurisprudência, os dados jurídicos, e você pode fazer uma análise dessa jurisprudência por cada assunto. Por exemplo, nós temos jurisprudência para dano moral. Então, você tem um método bifásico para dano moral. No primeiro momento, ele calcula uma estatística média de quanto vai ser aquele valor mais ou menos estabelecido. No segundo, já é subjetivo, não é tão objetivo. O segundo é quanto aquele dano moral causou realmente subjetivamente para aquele indivíduo. Então, tem que estabelecer um valor para aquilo, ou aquele fato que ocorreu juridicamente. Então, já existe aí uma relação mais profunda, né, dentro da própria IA, de como analisar esse texto para estabelecer o quanto é importante para o indivíduo subjetivamente aquele valor, que vai ser adicionado ao valor que já foi calculado de um valor médio de estatística do fato que ocorre normalmente. Então, nesse momento, na jurisprudência, entra a IA também para dar toda essa contribuição. Primeiro, porque ela processa uma quantidade de dados muito maior do que a gente. Acha geograficamente em todos os tribunais no Brasil todas as jurisprudências associadas ao dano moral. E você vai ver que tem fenômenos locais que ocorrem em cada tribunal. Tipo assim, nós processamos 5 tribunais representando as 5 maiores regiões do Brasil. E ele tem um efeito cultural do valor do dano moral. E a pergunta que nós fazemos hoje para o IA, para nós, para os nossos pesquisadores, é: aquele processamento volumétrico em nuvem de uma quantidade muito grande de dados vai ter um aprendizado no algoritmo de IA para um nível de detalhamento desse dado para um tribunal como esse? Então,
As jurisprudências vão entrar para exatamente ser um elemento de vínculo, que a gente chama da computação, né? Uma informação a priori que vai dar uma estabilidade computacional para a gente poder ter o algoritmo de IA achando aqueles resultados. Então, há discussão bastante ampla sobre a utilização desses algoritmos, mas a verdade é dita, né? Nós estamos num processo de evolução muito rápido. Justamente a gente só está começando, né? Só começando. E justamente você como profissional multifacetado, de vários chapéus, tá certo? Botando essa perspectiva matemática dentro do direito, é um negócio impressionante. É isso que a gente justamente procura fazer aqui no Ninja Advogados, é dar ferramentas para que os nossos clientes e profissionais tenham acesso a essa tecnologia de ponta, que não dá para a gente deixar de enxergar essa realidade atual que muda a cada dia, né, Nuno? Isso, exatamente. Esse conhecimento, ele hoje, ele praticamente ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Eu sempre falava nas minhas aulas na universidade com meus alunos, dizia o seguinte, ó, a tecnologia, ela não chega na casa da gente, bate na porta e pede licença para entrar. Ela entra com a gente, com o celular no bolso, com o controle remoto na mão, e já está dentro de casa no controle remoto da televisão, já está na nossa televisão, já está na secretária eletrônica, já está nas mais variadas funções dentro de casa. Isso tudo propicia um conforto. Isso, profissionalmente, para o advogado, no escritório, isso é fabuloso. Imagina você poder gerar uma sentença com uma quantidade de informações e com um valor temporal. Esse é o grande que. O valor temporal, você tem um volume grande de informações, temporalmente localizado, espacialmente localizado, onde esses efeitos culturais que o direito tem, porque o direito ele é constituído de costumes, né? Ele é constituído de valores que entram de forma de tal maneira que você tem que se levar em consideração realmente em que região você está para ter a ideia da cultura daquela sentença que você está esperando ter ou daquele problema jurídico que você está tentando resolver. Agora imagine você no escritório que possa lhe dar esse campo de visão para que você possa realmente processar em multi-escala e chegar a um denominador da forma que vai escrever sua conclusão, aquele seu encaminhamento na sua peça jurídica, né? É incrível. E, Nuno, você pode falar um pouco da sua formação anterior? E também é Sim, impressionante, fica aqui os é. nossos parabéns para você agora, digamos, uma nova fase da sua vida, ter resolvido estudar direito, uma formação também muito rara entre os advogados. Quer dizer, você realmente se torna um profissional muito mais completo e atualizado para os dias de hoje. Quer dizer que nós temos aqui um pouco mais digamos, de idade e de experiência. Isso aqui tem que ser visto também nos bons olhos do mercado, de ver que a gente fica mais velho, mas não necessariamente mais burro, né? Sim, com certeza. Bom, minha formação de graduação eu sou matemático de graduação, fiz o mestrado em geofísica e o doutorado em geofísica. No mestrado, eu processei dados no domínio do tempo e no domínio da frequência. No doutorado, eu fiz modelagem direta e inversa dos problemas. E no meu pós-doutorado eu fiz computação aplicada envolvendo fusão de dados em multiscala. Ou seja, às vezes você tem um dado que ele tem uma informação e você tem um outro dado que tem uma outra informação, mas as escalas são diferentes. E você juntando esses dados, você vai ter uma solução para o problema em pelo menos 2, 3, 4 escalas diferentes. Isso que a gente chama de multiscala, onde a gente possa enxergar o resultado do problema. Porque isso dá um enriquecimento muito grande na visão resolutiva do problema. Porque você não pode, numa análise de um problema, você não pode ter uma solução só local. Você tem que ter uma solução global
enxergar o problema como uma estrutura maior, tá? Como o exemplo jurídico. Para quem é uma estrutura maior? Para nós, juridicamente, é o Brasil. Qual é a nossa estrutura local? Regional, são os tribunais regionais, tá? Os TJs da vida. Então, você tem um Supremo Tribunal Federal, você tem Tribunal de Justiça, você tem um Tribunal de Justiça local, né? E você consegue, então, ter que enxergar em multiscalas. É multiscala, enxergar o problema jurídico a nível local e depois decisão entre tribunais e depois decisão suprema, é uma decisão de multiscala, tá? E Realmente só com muito dado para poder enxergar isso, né? sim, E você fala uma sim, linguagem aqui para um advogado comum, ou para um cidadão comum, que é praticamente grego. Então, precisamos realmente de profissionais como você que sabem interpretar esses dados e transformá-los, digamos, numa linguagem acessível ao cidadão sim, comum. No caso, nossos clientes, os nossos advogados associados também, né? Que a sim, gente sozinho não tem a menor condição de chegar nem nesses números, e muito menos na conclusão do que esses números significam, né? sim. A natureza jurídica, que é o fato de você procurar resolver uma lide, né, um conflito, um problema, de forma que traga para você uma sensação de justiça, para que você possa entender isso em termos jurídicos, é que você tem que resolver um problema jurídico. Nem sempre, como a gente diz na advocacia, nem sempre resolver um problema jurídico é obter uma justiça do nosso entendimento comum, às vezes. Mas em termos de processo, você veja que só esse fato de você ter uma solução processual, mas não ter a sensação de justiça, já é uma dificuldade da gente interpretar no texto jurídico. Imagine você, nós, advogados, que eu já tenho essa pretensão, né, de ser já advogado, que devo estar concluindo no final deste ano o meu curso, se Deus quiser, e esse esforço que a gente tem tido para estudar, acelerar o processo de aprendizado e converter essas informações todas que a gente está adquirindo. Imagine você ter condições de enxergar um problema jurídico em termo mais global, em termos de STF, em termos de uma justiça entre tribunais e localmente. E chegar a uma conclusão que dê a sensação de justiça para o indivíduo comum que está pedindo a nossa tarefa de advogar para ele e outros advogados também, né? Outros advogados, uma linguagem comum que os advogados possam também entender que eles estão fazendo parte de uma rede de informação. Então, acho que o escritório, com, com uma grande quantidade de dados que possa ser interpretado, analisado, visto uma estatística de jurisprudência, né, uma métrica adequada para a situação estudada, eu acho que isso é muito importante, muito importante. E dá uma segurança, dá um certo conforto para o advogado, sabe, de causa, assim. Não, com certeza, esse seu estudo é muito enriquecedor e realmente está na vanguarda do direito, né? Realmente Sim, essa formação ímpar que você tem virá ajudar muito, não só ninja advogados, quanto o próprio sistema judiciário no Brasil como um todo, né? Porque os exemplos vêm quando eles começam, né? E exato. realmente, como você comentou há pouco, a velocidade de transformação é algo que a gente não pode imaginar. E esse crescimento algoritmo também é um negócio que foge à nossa compreensão. Então, hoje a gente está aqui no dia 1º de agosto de 2024 falando um negócio que daqui a 6 meses pode, digamos, já estar Sim, N vezes superior ao que a gente conhece hoje, ao que a gente tem acesso hoje, né? sim, exatamente. Hoje eu me pergunto, eu tenho minha pergunta para a pergunta que eu faço para mim, faço para todas as pessoas que trabalham com IA hoje, é, você tem uma quantidade de dados imensas hoje processados, que custa uma fortuna processar esses dados. Eu quero saber se esse dado
ele consegue explicar um detalhamento local de um dado. Por exemplo, em termos de um tribunal, se eu consigo realmente chegar numa solução próxima para uma determinada peça jurídica, ou seja, com aquela ambição de a gente já enxergar uma sentença, um encaminhamento na sentença, pelo menos. Eu chamo isso até de encaminhamento da sentença, eu não chamo nem... É um auxílio mesmo à sentença, não é a pretensão de gerar uma sentença, mas um auxílio à sentença. Então, eu tenho seguido a linha de que eu utilizo, sim, os algoritmos globais de massificação de dados, de volume grande de dado, mas não deixo de gerar meu dado especializado local. E quando eu processo os algoritmos de IA, eu vou dando túnel, ou seja, vou dando ajuste fino no meu modelo com os meus dados que eu tenho localmente. Certo. Para que ele converja mais rápido e possa me dar uma solução local, sem se perder numa solução muito genérica, né? Mas a IA, com certeza, vai dar uma contribuição muito grande. E quem sair na frente, como o escritório está saindo, né? O escritório Ninja está saindo na frente nessa vanguarda tecnológica do direito, vai ter uma representação nacional estúpida sobre os demais, porque a quantidade de processos que vão enriquecer nossos resultados vão ser maravilhosos. Concordo com você, estamos aqui muito orgulhosos de tê-lo aqui na nossa equipe, Nuno. E Eu que estou orgulhoso de estar fazendo parte dessa equipe. agradeço muito o seu tempo de hoje e vamos marcar outras conversas como essas que são muito elucidativas. Opa, Muito muito obrigado obrigado, e até a Fernando. próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Fernando.